Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas e 9 minutos, gente. Olha, a eleição suplementar para governador Tampão, que aconteceria em Alagoas no último dia 2 de maio, foi suspensa pela Justiça. Um dos advogados que ingressaram na Justiça questionando irregularidades no processo eleitoral pela Assembleia Legislativa, está aqui com a gente e vai explicar todo esse processo. Henrique Vasconcelos, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Acho que muita gente estava aguardando, então, né, que você pudesse falar e realmente dar essas entrevistas, explicar o que é que está acontecendo. Por que dessa suspensão? Você já me contava aqui em off, né, que existem alguns vícios nessa lei e eu queria que você pudesse explicar para a gente quais são eles. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui conversando contigo e com a sociedade alagoana sobre os fatos, né, que estão acontecendo e a questão eminentemente técnica, né, sem entrar em meandros políticos, uma vez que a gente vê muitos debates políticos acontecendo e ninguém falando o que realmente está sendo discutido nos autos. Então, fico à disposição e um prazer estar aqui contigo. Pois é, a gente queria entender o porquê que houve essa suspensão, né? Como você bem disse, a gente tem aí, para lá de uma briga política que acontece. A gente precisa entender de fato o que é que está acontecendo para lá da briga política, o porquê que essa suspensão aconteceu. E eu queria que você pudesse explicar para a gente. Pronto, é importante dizer, Paulane, que há uma previsão constitucional de eleição indireta da Assembleia Legislativa. E ninguém discute aqui ou nos autos que não exista essa previsão na Constituição Estadual de eleição indireta entre os parlamentares da nossa Assembleia. A questão não se trata disso. A questão que a gente discute é a inconstitucionalidade de pontos da lei que regulamenta esta eleição indireta e, obviamente, por via de consequência, o próprio edital que traz os pormenores do processo eleitoral. É bom lembrar à sociedade alagoana e a todos que o estado de Alagoas ficou sem vice-governador quando o então vice-governador foi eleito prefeito do município de Arapiraca e renunciou para assumir o dia 1º de janeiro de 2021, o ex-vice-governador Luciano Barbosa. A partir daquele momento, a Assembleia Legislativa e toda a sociedade alagoana já sabia a hipótese do próprio então governador renunciar para ser candidato ao Senado, e então a gente já vivia com aquela atmosfera de uma necessidade, talvez, de uma eleição indireta, né? Passou-se o ano todo em 2021 e esse debate, pelo menos a nível público, ele não vinha sendo realizado. Em 2022, agora em janeiro, a Assembleia Legislativa promulgou a lei que regulamenta a eleições indireta, né, para ser realizada pela própria Assembleia Legislativa. E no dia 8 de abril, com a efetiva saída do governador, né, para poder se candidatar eventualmente lá na frente ao cargo de senador, foi lançado o edital pela Assembleia Legislativa para poder realizar o procedimento e o processo das eleições indiretas. E aí, a partir desse lançamento do edital, foi que houve uma análise, um estudo mais apurado e acurado e foi detectado, né, pela nossa equipe, pelos advogados que compõem alguns partidos, a existência de vícios de inconstitucionalidade na lei e, por via de consequência, no próprio edital. Você pode citar para a gente aqui quais são esses principais vícios que a gente consegue encontrar nessa lei? Lógico, a gente trabalha com 4 situações na ação ordinária, né, uma ação ordinária que foi dada a liminar e a liminar que está vigendo hoje, da doutora Esther Manso, que são a questão da ausência evidente de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são princípios dos mais comezinhos da Constituição da República Federativa, assim como da própria Constituição Estadual, do Código de Processos. A gente cita lá na ação como é difícil se realizar toda uma defesa em casos de impugnações de candidaturas, por exemplo, os prazos para recursos, os prazos para as defesas. Para você ter uma ideia, Paulane,
o edital foi lançado no dia 8 de abril e os prazos para registro de candidaturas foram esticados até o dia 29 de abril. E o prazo do processo de impugnação, defesa, eventuais recursos, ausência de possibilidade de instrução probatória, de diligências, tudo isso ficou entre sexta e segunda, entre o fim do prazo de inscrição e a eleição que ocorreria na segunda passada. Isso com o final de semana no meio. Ou seja, um processo de 20 e poucos dias, 21 dias foram dedicados apenas ao registro de candidatura. E 2 dias sendo os 2 sábado e domingo dedicados a eventual instrução probatória, que não havia possibilidade, dedicados a eventual impugnação, dedicados a eventual defesa, dedicados a eventual recurso. Neste caso, antes que eu passe para os outros, Paulano, só queria esclarecer que haveria possibilidade, caso aquele edital fosse regulamentado e fosse estabelecido como a norma a ser seguida, de uma impugnação ocorrer e a defesa só vir a ser apresentada após a eleição já consumada. Então, isso é uma afronta, né, constitucional muito séria, muito significativa. E isso está sendo debatido na Justiça. A gente debate a situação da unidivisibilidade da chapa. Né? A Constituição Federal, a Constituição Estadual prevê de maneira muito clara, inclusive as leis complementares que regulamentam o processo eleitoral, que independente da eleição direta ou indireta, ela deve ocorrer de maneira que a chapa seja unidivisível, para que não haja interferência, para que a gente vote sabendo quem é o governador, quem é o vice-governador, e a lei não trouxe isso. A lei trouxe primeiro uma eleição para governador e após o governador eleito, com todo o poder que é ter um governador eleito, se discutir ou não quem seria o vice-governador. Isso também está sendo posto na ação. A gente discute também, Paulana, a questão do voto aberto, né? Muito se fala que o STF já definiu, através da discussão da ADI da Bahia, da ADI do Tocantins, a questão do voto aberto, a autonomia plena do ente federativo para discutir a sua eleição indireta. E é o que a gente diz, a autonomia federativa ela não é carta branca, ela não é uma carta em aberto para a Assembleia, se for o caso, escrever as linhas da lei, do edital, da maneira que ela quiser. É o que a gente discute na ação, entendeu? Então, assim, existe uma autonomia federativa, ninguém desconhece a jurisprudência do STF, não. Existe, mas essa autonomia federativa ela deve ser limitada à Constituição Federal. O que é que a Constituição Federal fala? A Constituição fala em diversas questões, como as condições de elegibilidade, condições de inelegibilidade que devem ser cumpridas. A questão do voto aberto, a gente coloca, inclusive, e debate, Paulano, por exemplo, que hoje a gente tem um cenário de 27 deputados na nossa Assembleia. Desses 27 deputados, eu acredito, salvo engano, que pelo menos 15 deputados sejam do MDB, onde existem candidaturas a governador e a vice, né? A gente sabe que existe uma eleição lá na frente em outubro. Essa eleição lá na frente passa por uma convenção. A gente sabe que para passar por uma convenção, esses nomes dos próprios deputados de qualquer partido político lá na frente, os seus diretórios, suas executivas têm que aprovar. Ou seja, existe muito mais coisas do que simplesmente a possibilidade de ser, não, o STF já definiu. Não, não é bem assim. A Constituição Federal fala em voto secreto. O regimento da Assembleia para a escolha de diversos cargos fala em voto secreto. Então, a gente está trazendo novamente esse debate, né, porque existem situações fáticas diferenciadas em relação àquela questão da Bahia e do Tocantins. A gente traz, por exemplo, a questão da possibilidade, como há previsão na lei, de escolha de deputado, de governador e vice-governador por maioria simples da Assembleia em caso de segundo turno. A Constituição Federal, a Constituição Estadual traz de maneira significativa a necessidade de uma maioria absoluta para a escolha dos nossos representantes. O governador e vice-governador do Estado são nossos representantes máximos aqui no Estado. Então, esses são os 4 pontos, Paulo, que a gente traz como inconstitucionais na lei que trata da eleição indireta.
E a gente tem visto, né, ao longo dessa semana, a gente já viu que a juíza Esther Manso suspendeu a eleição em primeira instância, né? A eleição, nesse momento, está suspensa pelo STF. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, se você pudesse dar, qual a tua expectativa para esses próximos dias, o que é que deve acontecer? Orlando, é bom deixar claro que a única decisão de mérito, de análise que aconteceu ainda da situação, foi a da doutora Esther Manso na ação ordinária. Né? Nós conseguimos eliminar com a doutora Esther Manso, onde ela entendeu e encontrou os vícios de inconstitucionalidades, pelo menos numa análise perfunctória, né? Naquela análise primeira e primária, e depois o Estado recorreu, através de uma suspensão liminar, para o presidente em exercício do Tribunal de Justiça, desembargador Malta Marques. Desembargador Malta Marques, bom que se diga, não entrou sequer na análise de discussão de mérito. Nenhum desses pontos foi abordado por eles. Tem dito muito aí, mas o TJ suspendeu a decisão da doutora Esther, mas não por uma análise de mérito. O que o desembargador Malta Marques entendeu naquele momento é que a ação deveria ser discutida através de um outro instrumento, de um ADIM, por exemplo, e não de uma ordinária. Porque o que se queria, segundo ele, né, é a declaração de inconstitucionalidade da lei. Então, ele só discutiu forma. O STJ, que foi a terceira instância onde nós recorremos à decisão do desembargador Malta Marques, ele também não discutiu mérito. O que é que o STJ disse? O STJ disse, é matéria constitucional, tem que ser para o STF. Nós recorremos ao STF. E o STF entendeu, através de seu presidente, naquele momento, de que era necessário a suspensão para analisar de forma mais acurada e apurada o que estava sendo posto. Então, o STF suspendeu as decisões anteriores, colocando de volta em vigor a decisão da doutora Esther Manso. E a nossa expectativa, Porlando, é que a bola agora está com o ministro Gilmar Mendes, né, na análise da DPF, e a nossa expectativa é que o ministro Gilmar ele possa dar o processamento adequado e legal para o trâmite dessa DPF. Né? Existe lá toda uma expectativa de que possa sair uma liminar ou não, para que a Assembleia possa realizar a eleição o mais rápido possível, mas nós, enquanto advogados, nós acreditamos que ele possa seguir o rito normal da DPF e isso possa ser, em determinado momento, levado a plenário para ser discutido sobre os pontos que nós alegamos sobre a inconstitucionalidade do edital e da lei. Henrique, para quem nos assiste, esse rito levaria mais ou menos quanto tempo, então? É porque o pessoal quer saber, né? Quando isso vai sair, se é que vai sair Perfeito. ou não. Então, assim, no melhor cenário e no pior cenário, quando que isso deve ficar pronto para a gente ter uma definição? Bom, eu gostaria muito de dizer isso a você, a todos e a todos que nos perguntam. Isso deve ser a pergunta que mais é feita hoje no Estado a quem participa desses processos. A gente não tem como ter uma noção de tempo em relação a isso, mas se o rito normal for seguido, o ministro Gilmar deve encaminhar para a Procuradoria da República, Geral da República, né? Isso pode ir também para a Advocacia Geral da União, para ser ouvido esses agentes, esses atores, depois de ser levado a plenário, né? E tem que ver se ele vai levar para plenário virtual, se vai levar para plenário físico. Então, assim, esse é o rito que nós acreditamos que possa ser seguido. Mas existe uma expectativa também, do outro lado, de que essa coisa possa ser mais célere. Então, assim, não tem como a gente vaticinar o que de fato vai acontecer. Mas a gente acredita muito que os pontos são muito fortes e é muito importante que se diga que o que se foi dito e está sendo discutido é quais balizas o STF irá estabelecer para as eleições indiretas. Se isso será uma carta branca para as Assembleias Legislativas de qualquer estado que seja fazer a eleição da maneira que bem entender, ou se as previsões constitucionais devem ser minimamente obedecidas. Porque o cenário como está, Porlando, eu vou lhe dar um exemplo, a própria lei e o próprio edital, eles falam que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser respeitadas. As condições de elegibilidade estão todas lá previstas no artigo 14 da Constituição Federal. Mas se você for ver o registro de candidaturas, você vai ver lá que tem candidatos que não estão filiados a partidos políticos,
você vai ver que tem candidatos com menores de 30 anos, que é a idade mínima para ser candidato a governador ou vice-governador. Vocês vão ver lá que tem candidatos que não foram aprovados em convenção partidária. Né? Então, assim, existem diversos candidatos que sequer respeitam as condições mínimas, sequer respeitam as condições mínimas constitucionalmente estabelecidas para ser candidatos. Aí é o que eu digo, é uma carta branca para se colocar os candidatos da maneira que quiser, ou as previsões constitucionais devem ser minimamente respeitadas e estabelecidas. Esse é o cenário que o STF deve se debruçar. Esse é o cenário que o STF deve clarear para que o Estado de Alagoas, e assim como outros estados, porque isso a gente está vendo que é possível que aconteça novas oportunidades, possam balizar suas eleições indiretas, Orlando. Muito bem, Henrique, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, vai acompanhando toda essa novela que a gente está vendo aí, tá? Obrigada. A gente vem agora ao vivo com o Viderlan Araújo na nossa programação, trazendo mais informações para a gente aqui no TV Mar News. Viderlan? Oi, Porlane, estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525, aqui direto do RITS Lagoa da Anta, já que daqui a pouco, às 10 da manhã, ocorre a 11ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, que foi iniciada em 2001, tá? Então é bianual essa edição, né? Está chegando agora a uma marca de 11 já realizadas e que tem com o intuito mesmo o trabalho, o fortalecimento e também avaliações que são feitas com as atividades desenvolvidas pelos prefeitos dos diversos municípios de Alagoas. Política de desenvolvimento e apoio às empresas é o principal intuito. Mas quem vai nos explicar melhor a respeito de todo esse procedimento e o que representa essa 12ª edição do Sebrae Prefeito Empreendedor, a Renata Fonseca, gerente de competitividade e desenvolvimento do Sebrae. Renata, muito obrigado por nos receber. 11ª edição, mas que se trata também de uma expectativa muito grande para os prefeitos diante dessa participação do Sebrae e da AMA, tendo como realizadoras do evento. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho dos nossos prefeitos. Na verdade, são eles que são os grandes artífices desse evento. Então, o Prêmio Prefeito Empreendedor ele surgiu em 2001 com a intenção da gente buscar as melhores práticas de apoio às micro e pequenas empresas no Brasil como um todo. Ao longo desses anos, a gente tem visto realmente projetos muito interessantes e é reconhecer esse esforço, essa percepção do prefeito e da sua equipe de focar no desenvolvimento territorial. Então, nada mais, eles são os trabalhadores, eles é que estão se empenhando para fazer isso e o Sebrae, então, vem reconhecer essas boas experiências. Isso acaba sendo um processo que requer tempo, né? Não é um evento anual, é bianual, ou seja, para dar um período também até para que o próprio gestor possa apresentar suas ações voltadas para políticas de empreendedorismo, para incentivo às empresas. É isso, Renato? Exatamente. A gente, quando trabalha o desenvolvimento, principalmente no território, ele não acontece do dia para a noite. Muitas vezes você tem que trabalhar a mudança de cultura, dos próprios órgãos públicos, né, das empresas, dos empresários. Então, há uma conjunção de esforços e eles não acontecem, às vezes, em 6 meses. Por isso é que a gente marca a cada 2 anos, que é para dar tempo dos prefeitos se organizarem e terem resultados comprovados para a gente poder fazer esse reconhecimento. Na estrutura dessa 11ª edição, são 8 categorias que serão premiadas, ou seja, 8 gestões que podem ser premiadas daqui a pouco, Renata? Exatamente, nós tivemos 28 projetos inscritos, a gente faz uma peneira numa primeira fase, e desses foram 15 finalistas, desses 15 finalistas, 8 serão os vencedores. É importante destacar que o julgamento não é feito só pelo Sebrae, né? Ele é feito por vários parceiros, como a Federação da Indústria, a Caixa Econômica Federal, a Universidade Federal de Alagoas, a Federação da FCDL e a equipe do Sebrae juntos. O BNB também participa, então são todos agentes que já trabalham com o tema desenvolvimento que vem ajudar o Sebrae a ampliar o olhar na hora do julgamento. O que é que se recomenda para essa banca de jurados, nas questões dos critérios mesmo, para avaliar cada trabalho, cada projeto apresentado, Renata, e a escolha de cada um deles como campeão em suas categorias? Então,
Então, a primeira fase a gente chama de visita técnica. A equipe técnica ela vai a campo, visita todos os 28 projetos, né, para verificar se o que está escrito está compatível com o que está com a realidade apresentada. Então, essa primeira fase ela é muito importante porque, às vezes, na hora de escrever o projeto, a prefeitura esquece de um detalhe que pode ser acrescentado pela equipe técnica, né? Então, a partir disso, o sistema tem critérios bem objetivos e aí os julgadores eles vão comparando o que está solicitado no edital e o que está sendo apresentado pelos municípios. 15 finalistas, a partir das 10 da manhã aqui no HITS Lagoa da Anta. 15 finalistas da edição Alagoas, né? Os vencedores ainda vão para a edição nacional e podem ser considerados os prefeitos empreendedores nacionalmente. Então, é muito importante e é realmente um momento muito emocionante para a gente. Parabéns, Renata, pelo trabalho. Conte conosco da TV Mar Canal 525. Somos parceiros também do Sebrae e para desenvolver ações como essa, porque de uma maneira direta o Sebrae acaba também incentivando aos gestores dos municípios a realizar ações voltadas para o desenvolvimento e apoio às empresas. Exatamente, a ideia é essa, que como 95% das empresas do nosso estado são micro e pequenas, a ideia é que o governo municipal possa apoiá-las, principalmente no ano de retomada econômica aí, depois dessa pandemia do Covid. Muito obrigado, então. Olha só, Porlane, Renata Fonseca, ela que é gerente de competitividade e desenvolvimento do Sebrae. Daqui a pouco, às 10 da manhã, a 11ª edição do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com 15 finalistas, 8 serão realmente mencionados como os campeões diante de uma avaliação em conjunto, né? Existe uma banca de jurados, né, que avaliou todo o trabalho ou os projetos apresentados em 2 anos. É bem verdade que o evento ele foi iniciado em 2001, ou seja, chegando à sua 11ª edição agora em 2022, a cada 2 anos o Sebrae reunindo os prefeitos dos municípios e agora 15 finalistas, onde serão contemplados dentro dos trabalhos em destaque em apoio a empresas e desenvolvimento de seus municípios. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira neste início de semana, me despedindo da programação da TV Mar, do Departamento de Jornalismo. Amanhã estaremos de volta com mais informações pelas ruas da cidade. Muito obrigada, Vederlan, pelas suas informações. E olha, gente, quem está voltando de férias hoje, Arnaldo Ferreira, nos traz uma análise sobre o que esse governador vai deixar de herança para o próximo. Vamos acompanhar agora. Gente, 2 gestões do governo Renan Filho deixou Alagoas, nossa senhora. Estou com pena do futuro gestor, inclusive do Tampão, que já deveria ter sido eleito. Mas como os Calheiros e os Liras não se entendem, Alagoas paga o pato. As 2 gestões do governo Renan Filho deixaram marcas inesquecíveis. As duplicações das AL 101 Norte e 220, inacabadas. Na AL 101, um vexame. Dos 30 quilômetros previstos, menos de 1/3. E o que foi feito, mal feito. Forma improvisada, iluminação precária. Na 220, vários trechos ainda em obras. E prometeram, iniciaram a 220 de Arapiraca para o Sertão. Essa, esquece. Ministério Público Federal, Estadual, de Contas, Tribunal de Contas da União, do Estado, todo mundo investigando a aplicação de recursos em setores fundamentais como saúde e educação. Indícios de irregularidades apresentados por deputados que mostraram folhas fantasmas, pagamento de super salários, vencimentos milionários para um Estado miserável. E isso sem contar o que saiu agora em rede nacional, que o governador Renan Filho destinou parte do dinheiro da Covid, mais de R$1 milhão, para propaganda em sua emissora de rádio. E quando teremos a eleição dos 18 candidatos para governador Tampão e 8 a candidato a vice, quem sabe? Eita, Alagoas, não merece isso. Não merece. Que volta, hein, Arnaldo?
A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, tá? 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!